Olá, bom dia. Há tanto tempo que a gente não se fala. Tentando encontrar uma palavra para definir o meu sentimento, eu diria enojado. Você usou outros termos igualmente fortes na tua coluna, mas a minha sensação é essa, de nojo, em relação ao É, que o STF fez ontem à noite. é um misto de irritação com mortificação, como eu escrevi. Uhum. Já era previsto, né? Se especulava que o Dias Toffoli poderia propor isso. Nada, imagina, né? Essa é a demonstração de que as pessoas perderam completamente a noção de como funcionam as coisas, né? Eu lembro o Luciano Hang, não, Dias Toffoli, herói do povo brasileiro, vai barrar essa tentativa de abolir a prisão em segunda instância. O cara é um bolsonarista. Que negócio é esse? Quer dizer, o acordão, nós sabíamos qual era o acordão. Dias Toffoli salva Flávio Bolsonaro, salva o Lula e todo mundo finge que não é, que não viu, né? Esse era o acordão, a base do acordão é essa. É fazer de conta que não está acontecendo nada. E um não mete o bedelho na esfera do outro. Você tem um poder, que é o poder judiciário, que é inexpugnável, né? Porque os encarregados de controlá-lo, né, que seriam os senadores, não o fazem. Então, não. É isso aí. Esse aí é o STF que a gente tem. Né? É uma bobagem imaginar que fechando o STF se resolve alguma coisa. Não, isso nunca foi solução para nada. Uhum. E o que teria que ter é um outro poder, que é o legislativo, né? É. Fiscalizando essa coisa aí. Neste momento, as atenções se voltam, evidentemente, para o legislativo, porque há lá mais de um projeto, entre projeto de lei e emenda, né, para tentar mudar lá, definir lá o que é o trânsito em julgado. Evidentemente, o trânsito julgado é a segunda instância, não é a terceira nem a quarta. Então, Uhum. precisaria se deixar isso muito claro. PEC não O passa, né? É PEC, eu acho ilusório, que. é ilusório imaginar que É, 2/3 do parlamento é, vão apoiar a prisão em segunda instância, já que 2/3 do parlamento estão implicados na Lava Jato. É inimaginável que possa haver uma maioria qualificada dessas para fazer passar uma proposta de emenda constitucional. Eu apoio inteiramente. Acho que tem que tentar, acho que tem que apresentar projeto de lei, tem que apresentar PEC, tem de votar, tem de obrigar os parlamentares a se manifestarem a esse respeito. Eu dou todo o apoio. Mas a verdade é que não passa. Não vai passar. não, O que não, não, pode acontecer é, daqui a um ano, se Bolsonaro decidir indicar para o STF, para o lugar do Celso de Mello, alguém comprometido com a prisão em segunda instância, aí existe a possibilidade de reverter esse resultado. Esse é o único caminho concreto para tentar virar é, essa catástrofe, como disse a Cruzoé. Catástrofe é o termo certo. É uma catástrofe para o país. o, eu acho também provável, apesar de tudo, que o Rodrigo Maia coloque isso em votação, projeto de lei, qualquer coisa que o valha. Assim, como no Brasil, aliás, como em qualquer lugar do mundo, infelizmente, a coisa só irá adiante se tiver gente na rua. Uhum. Se os mesmos que foram pedir o impeachment e a prisão do Lula forem para a rua para pressionar o Congresso a colocar algum projeto, no sentido de dizer que a segunda instância é a instância que define a prisão, né, necessariamente, Uhum. aí a coisa pode avançar. Sem E a gente gente na rua, sabe, você tem sem inteira gente na razão, e rua, a gente sabe que a rua, o PT tem um pouquinho da rua, bem pouco, muito, muito, muito menos do que já teve, e obviamente defende a tese contrária. E o Bolsonaro tem a rua e não vai se engajar nessa batalha, obviamente, porque interfere com os projetos dele. Então, sobra essa massa amorfa que está no meio de campo, que não é nem bolsonarista nem petista, e que teria de
encontrar uma forma de organização fora dos partidos, fora do poder estabelecido, para tocar adiante uma pauta importante como essa. Não existe isso. Neste momento, não existe. Quer dizer, não existe uma força organizada e um impulso, uma necessidade da sociedade de ir para as ruas, tomar as ruas por uma pauta tão importante quanto essa, embora a população brasileira apoie integralmente a Lava Jato e queira ver o Lula preso. Lula preso, qualquer pesquisa diz que os brasileiros querem Lula na cadeia. E o cara nunca mais vai ser preso. Nunca mais. O que você tem neste momento é até mesmo um interesse, né, político, né, da parte do Bolsonaro, embora ele não vá dizer isso claramente, em manter o Lula fora. Porque o Lula fora, né, ele está apostando, assim como o Lula, na polarização. Lula já disse, né, que vai sair mais à esquerda ainda do que quando entrou na prisão. E o Bolsonaro está achando isso ótimo, né, porque, obviamente, a maioria, não, todos os que votaram nele, né, inclusive aqueles que não gostariam de ter votado nele, mas votaram porque não viram outra alternativa, que eu tendo a crer que é a maioria do universo de eleitores do Bolsonaro, ele acha que com isso recuperará, né, um raciocínio quase que binário, né? Aliás, é binário, recuperará esses eleitores. Literalmente binário. Literalmente binário. O Lula disse outra coisa, além de dizer, para corroborar o que você acabou de dizer, além de avisar o MST que ele vai sair da cadeia mais à esquerda do que era, ele disse também que, nas estratégias ali do PT, que eles não vão batalhar pelo impeachment do Bolsonaro ou tentar deslegitimar o mandato do Bolsonaro, porque para ele é cômodo arrastar essa situação até 2022, quando o STF já terá liquidado todos os processos dele, a lei da ficha limpa ou vai ter sido rasgada ou não vai se aplicar mais a ele, porque os processos terão sido anulados. Então, isso interessa a ambos, como você acabou de dizer, e isso eles deixam mais ou menos claro, né? Nem escondem. É tudo assim, realmente é catastrófico. Aí você tem, ontem, na sessão, né, do STF, um espetáculo realmente deprimente, né, o mentiroso, né, inclusive. O Gilmar Mendes disse que que a prisão em segunda instância, que valeu de 1941, quando foi editado o Código de Processo Penal, até 2009, ele definiu isso como nasceu sob o signo autoritarismo, que evidentemente que é um sofisma, né? Eu fiz essa conta no antagonista, né? De 1941 a 2009, se você mesmo descontando o período do Estado Novo e o período do regime militar, né, o número de anos que valeu a prisão em segunda instância é muito maior do que o período, digamos, de exceção. Então, foi mantida depois, com a redemocratização em 46, foi mantido a prisão em segunda instância, mantido a partir de 1988 com a Constituição que está em vigor. Depois você ainda pode somar a isso o período que foi de 2016 até ontem. Com o voto do próprio Gilmar Mendes. Com o voto do próprio Gilmar Mendes, né? Aliás, nosso pessoal de vídeo, quem não assistiu, assista, porque mostrou exatamente o que o Gilmar dizia em 2016, né? E agora o que ele diz, assim, as cenas, né? Das votações em relação a este assunto. É muito triste, né, você verificar que o que está acontecendo. Então, Agora, eu acho, viu? Eu acho que a solução, né, para isso, volto a dizer, passa somente pelas ruas, né? O que não sei até que ponto se trata de uma pauta capaz de mobilizar, né, a mesma quantidade de gente que mobilizou por ocasião do impeachment e da prisão do Lula, né, o pedido pela prisão do Lula. A única coisa capaz, voltando ao cenário político, capaz de manter
o Lula fora, né, do páreo, fora do páreo eu digo no sentido de ser um sujeito capaz de ameaçar, né, o Bolsonaro em 2022, a economia. Né? É impressionante, porque você olha assim, você escrola os jornais tradicionais, você vê lá em cima, segunda instância, Lula dizendo, blá, 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 e embaixo, só as boas notícias da economia. Né? Os juros baixos, desemprego caindo, o grau de confiança do consumidor, né? Tudo isso tá lá embaixo, mas é isso que vai determinar, isso que está embaixo no noticiário, subaproveitado, eu digo jornalisticamente até, e nós mesmos aqui talvez não sejamos suficientemente, não estejamos suficientemente cobrindo, né, essa parte boa. É isso que vai determinar 2022, porque não vamos assim, é muito simples, é banal, é óbvio, né? Vamos lembrar de 2005, mensalão, né? 2006 o Lula foi reeleito porque a economia estava a pleno vapor, independentemente da falsa prosperidade que a gente estava experimentando naquele momento, né? Porque a conta veio depois. A mesma coisa, a Dilma, né? Que escondeu com as pedaladas o buraco do governo, né? Mas ela conseguiu ser reeleita também porque a economia ainda ali estava parecendo legal. Né? Agora você parece ter um crescimento consistente através das políticas econômicas implementadas pelo Paulo Guedes. Então isso pode, é preciso entender se isso será suficiente para consertar o que foi estragado nos governos do PT. Né? Então, é esse o ponto. Se a economia sempre. Se a economia estiver boa e a percepção dos brasileiros, da maioria dos brasileiros, for positiva, né, dificilmente o Bolsonaro deixará de ser reeleito. Também precisa ver como é que vai se comportar o Bolsonaro em outras áreas e como é que vão seguir ali as questões policiais, né, em relação aos filhos. E o Lula está apostando, e o PT está apostando, como sempre apostou, no caos, né? Econômico. E o PT aposta também na candidatura do Lula, que vai ter que enfrentar um obstáculo. Até agora, a soltura do Lula coincidiu com o interesse de todo o centrão. Né? A candidatura dele é mais incômoda. O centrão imagina que pode ter um candidato mais adiante. Então vai haver muita pressão também em cima do próprio STF, que sabe fazer as contas, sabe balançar e equilibrar os interesses políticos. Eles vão ter que avaliar até que ponto vale a pena, além de soltar o Lula, além de garantir a liberdade do Lula para o resto da vida dele, com a namorada dele, que vai esperá-lo na porta da cadeia, se vale a pena também dar a ele a possibilidade de se candidatar em 2022. Esse é um ponto que ainda não... Não está claro, você tem razão. Eu não apostaria 100% nisso. Você tem razão. O desejo de anular as condenações do Sérgio Moro, isso existe, a gente sabe, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas até que ponto vai o interesse em ter o Lula como candidato em 2022? Aí, realmente, ele pode enfrentar uma certa oposição ali calculada no STF centrista. Você tem razão. Isso vai depender também da viabilidade, né, que eles vão enxergar em determinados potenciais candidatos de centrão e de centro, né, de centro. Né? É evidente que agora é inacreditável. Bolsonaro, obviamente, quando publica um vídeo como o das hienas lá do STF, dá uma ajudinha, né? Tem muito ministro do STF que fala: prefiro um ladrão, mas olha, prefiro um ladrão a esse cara aí. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É ótimo para essa gente do STF aí, os de sempre, né? Quando o outro lá alopra, né? Porque dá discurso. Lógico. Então, não, né? Agora você tem ali o Rodrigo Maia, nesse momento, né, tentando aproveitar-se de tudo isso,
né? Uhum. Para mostrar, não, o sujeito que respeita as instituições, é o sujeito que está na defesa da democracia, né? É. Porque esse é um dos que se acredita um potencial candidato, né? Candidato não, mas eu acho que cabo eleitoral, ou cabo eleitoral não, ou um veículo Olha, para a eleição de alguém, eu acho as que pessoas nutrem, sim, mas as pessoas nutrem ilusões, viu? nesse caso é uma ilusão. Pois é, Alguém mas tinha de tirar da cabeça dele isso daí. Como pois ontem é, falou que o Paulo Guedes, o jornalista do Globo falou que o Paulo Guedes pode ambicionar a cadeira presidencial em Bom, 2020. mas vamos Por vamos melhor que lembrar, seja como ministro da Economia, quem é que vai votar no sim, Paulo Guedes? mas vamos lembrar que as pessoas nutrem ilusões e tentam concretizá-las, né? Esse é um exemplo. O Henrique Meirelles É, gastou um monte de dinheiro, é, né, para tentar ser candidato. Quer dizer, é foi verdade. candidato e foi candidato à Ele é um presidência. ótimo exemplo. Ele é um ótimo. Ele é exato. Então, nunca subestime as ilusões de ninguém, Não, né? não, não, tá certo. Eu não subestimo, não. Não, melhor, eu subestimo e na maioria das vezes a É, gente tem razão, né? Como nessa eleição de 2018 a gente falou desde o comecinho, ó, é uma fantasia, uma ilusão ridícula. A gente falou isso em relação ao Alckmin, a gente falou em é. relação a praticamente todos os candidatos que não ganharam. A gente só deu crédito à candidatura do Bolsonaro porque percebeu que ali tinha um caminho eleitoral. Não, a gente não deu, a gente deu crédito, a gente deu crédito no sentido de mostrar que ele era um candidato legítimo, Isso quando ele tinha porque menos de 10%. ele era um candidato legítimo, porque estavam tentando deslegitimar, pelas posições do Bolsonaro, Uhum. deslegitimar a sua candidatura. E ele era um candidato legítimo. Não havia nem discussão nesse aspecto. Né? Não, essa E foi a quando se primeira colocou. fase. E depois a gente disse que era factível a eleição. Não, factível a Quando ele eleição, estava até porque, muito, ainda claro, até porque a estava opção, meio incipiente, né? claro, até porque a opção estava ali se desenhando, era o condenado, o Alckmin, condenado, é, Henrique Meirelles, Henrique Meirelles, né? é, Não é que foi, não, Amoedo. não é que tinha ali um É, condottiere, né? não, De jeito nenhum. não. Enfim, é isso aí, né? Agora fica essa coisa, quer dizer, o, o, o Toffoli dizendo que o STF há uma lenda de impunidade em torno do STF, o que é risível, né? Mas o problema é que só dói quando eu rio, né? E, e fica essa coisa aí, A lenda. A a, lenda do lenda, a Toffoli. lenda da impunidade, né? É Ah, fantástico, o negócio. Ontem eles estavam bem soltinhos lá, né? No bom, eles plenário e estão com tal. tudo, né? Então, Terça-feira vão dar um malho no Dallagnol, no vão lá MMT. no Vão Conselho do punir. Ministério Público, né? É. Então, é isso aí, né? Eles Vamos, estão vamos. soltos, estão soltinhos. Os caras vão fazer. Olha, É, eles já estão fazendo há muito tempo, né? Há é, meses e meses eles estão fazendo é. realmente o que bem entendem. O que O é? Então, negócio, como. quer dizer, essa blindagem do Flávio Bolsonaro, que liquidou todas as investigações Foi ruim, do foi ruim. STF, da Receita. Foi ruim. Uma sucessão de péssimas medidas para a justiça, para o combate à criminalidade, à corrupção, todas elas amontoadas, uma em cima da outra, que chegaram a uma espécie de ápice ontem, mas ainda tem Não, tem muita coisa para ainda tem muito, acontecer, claro. eles ainda vão produzir muitos danos pela É, frente, muitos. então, Vamos esperar, né? Eu tô aqui com o telefone no Twitter da Mônica Bergman para ver quando o Lula vai ser solto. mas depende da juíza, né? Depende da Depende juíza. da juíza, mas é óbvio que não há qualquer. O que é interessante é o seguinte: eu estou feliz, viu? Na verdade, eu estou feliz. Eu devo admitir, estou feliz, porque, como o Gilmar disse, o Toffoli, os pobres
são os maiores beneficiados, né, Lógico. pelo fim da prisão em segunda instância. Sem dúvida. Inclusive, eu acho até que vai ser difícil, se a juíza negar, o Lula conseguir lá passar na frente, porque a prioridade do Supremo Tribunal Federal, como ficou claro pela fala do ministro Dias Toffoli, pela fala do ministro Gilmar Mendes, são os pobres, né? É o povo. Mas São os pobres que estão presos injustamente. O Lula é pobre, o Lula é pobre, ele não tem é verdade, ele não tem tem sítio, ele não talvez tem... não é verdade. Que posses ele Mas eu acho, tem posses. eu acho que Ele se qualifica. Eu acho que ele se qualifica porque ele é pobre, né? Então vamos dar a prioridade ao Lula, né? Mas assim, os pobres estão felizes. Aliás, olha, os pobres estão pulando na rua, que os familiares estão vendo aqui, tá todo mundo pulando de alegria, né? Porque eles vão ser beneficiados, né? Assim, tem um pobre com uma 38 ali na esquina. Deus do céu. Ele tá feliz para danar. É um negócio... Não, tem pobres e os ricos, né? Os ricos também estão felizes da vida. Eu imagino ontem as rodadas de uísque, né? Em Brasília, Minas, né? Nas casas desses advogados todos, que defendem os pobres. Eles defendem os pobres. Eles recebem milhões de reais de honorários para defender os pobres. É uma maravilha. Quando eu disse que estava enojado, só para concluir, eu vomitaria neles se eu presenciasse uma dessas festinhas. Vossa Excelência, jamais você, fez um serviço para a nação. Eu acho que deviam liberar também, de uma vez, só para terminar, também não vamos adentrar muito, mas eu acho que deveriam liberar a bermuda, né, no STF. Eu acho que... E condiz, inclusive, com essa preocupação do STF com os mais pobres, os menos favorecidos, como se dizia antigamente. Eu acho que bermuda, chinelo, né, e, eventualmente, até camiseta regata deveria ser liberada das dependências do STF, porque aí fica mais junto do povo. Né? Fica mais junto do povo. Já que você está fazendo uma referência tácita ao Cacai, eu quero fazer uma aposta com você. Quem você acha que vai ser solto primeiro? Lula ou José Dirceu? Eu aposto José Dirceu. Eu acho que talvez seja essa a gradação, né? Eu acho que primeiro os mais pobres, depois os menos pobres. Eu não sei, alguma coisa nessa linha. Muito injusto o Dirceu estar preso. É um negócio. Mas, coitado, pô. Coitado. Né? Não se faz isso. Não se faz isso com essa gente. É uma lenda. É uma lenda. É uma lenda viva. Isso né? aí. É uma lenda viva. Né? Eu estou muito feliz, porque vai resolver tudo. A saúde vai passar a funcionar, a saúde pública, as escolas. O Dirceu foi quem levou o Toffoli para o governo. Mas do que você está falando? Imaginável. Não, do que você está falando. Imagina. Acho, inclusive, que os habeas corpus agora, todos deveriam ser de ofício. Eles é que deviam decidir. Esse solta. Sem pedir. Aliás, sem pedir. Realmente, agora é para acabar. Não tem mais ninguém aqui ouvindo a gente. Todo mundo já desligou essa porcaria. Agora, a coisa mais escandalosa é quando eles dizem: bem, a prisão em segunda instância pode ser substituída pela prisão preventiva. Claro. Chega no STF, os caras liberam na hora, porra! Que negócio é esse? O cara concede HC na hora. Não, depende. Só se for pobre. Só se for pobre, despossuído, né? Aí tem. Pobre que anda de ônibus ou proprietário de ônibus, em primeiro lugar, olha. Proprietário de ônibus é bom também, porque é gente pobre. Gente pobre. Que atende... Olha, eu acho, vamos mudar a nossa pegada. É isso aí. Eu acho que está tudo resolvido. Tudo bom, né? A gente tem uma corte superior, né? Tudo legal, né? Como se fazia antigamente, barra limpa, né? E a gente vai tentar se livrar dela aos poucos com voto, uma renovação no Senado. O resto é isso, é a gente que elege, não tem jeito. E aos poucos a gente vai depurando, expurgando esse troço aí. A única saída é essa. Talvez em 2050, talvez quando a gente já não estiver mais aqui. A gente não vai estar mais aqui, sem dúvida.
Em resumo, a gente está ferrado, mas Mas tudo bem. É para os mais pobres. os pobres vão ser. Não, é isso, a gente tem que Estão pensar. felizes, É isso né? É aí. uma Vamos pensar. felicidade tremenda, né? Uma É isso aí. Você tem preocupação razão. social, né? Tem razão. Quando eu ficar Forte. emocionado da próxima vez, vou pensar nos pobres. Pensa nos pobres, Dioguito. Vou fazer isso. Vou pensar. Muito obrigado. Você resolveu É isso. a minha náusea. Essa mania de olhar tudo pelo lado do copo vazio que você tem. Para com É o isso. punitivista, assim, É. lado meu, É. aquele lado Moralista, jacobino, Torquemado, jacobino. Para com isso, né? esse negócio Pessoal, de... bola para frente, porque o Brasil É isso aí. vai sair dessa. É isso Né? aí. Já saiu, já está começando a sair. Ontem foi a agora, solução. deve estar saindo neste momento, aliás. A Janja está na porta, corre! Ai, Janja, né? Tá Janja, bom. com coraçãozinho. Bah. Ele merece. O Lula merece. Coraçãozinho. Né? Daqui a uma semana ele vai querer voltar para a cadeia. Uma semana de Janja, o cara vai estar batendo na porta da PF. Nada pessoal, Não. Isso é a ideologia de gênero do Diogo. Para com isso. Ó, Dioguito, vamos lá. Estamos falando muita besteira aqui. Abração. Tá bom. Tchau. Abração. Tchau.